Você já se perguntou por que os salários no Brasil são tão baixos? Enquanto muita gente trabalha duro todos os dias, o dinheiro no fim do mês parece não ser suficiente. Muitas famílias enfrentam dificuldades para pagar contas, comprar comida e até mesmo acessar serviços essenciais. Hoje, vamos entender as razões históricas, econômicas e estruturais que explicam por que a realidade salarial no Brasil é uma das mais desafiadoras do mundo. Antes de mais nada, é importante entender o contexto. O salário mínimo no Brasil, em 2024, é de R$ 1.412. Esse valor mal cobre as necessidades básicas de uma família, como alimentação, moradia e transporte. Para termos uma ideia, em países como a Alemanha ou os Estados Unidos, o salário mínimo por hora pode ser até 5 vezes maior que o valor brasileiro. Isso faz com que a diferença entre o padrão de vida nesses países e no Brasil seja muito grande. Mas por que essa diferença tão significativa existe? Há várias razões que explicam essa discrepância salarial. E, como veremos, essas razões são muito mais profundas e complexas do que simplesmente não haver dinheiro suficiente para pagar melhores salários. Vamos mergulhar nas causas históricas, econômicas, políticas e sociais que moldaram o Brasil como o conhecemos hoje. Para entender o presente, precisamos voltar no tempo. A história do Brasil é marcada por grandes desigualdades sociais e econômicas, e essas desigualdades começaram muito antes da atual República. Durante os mais de 300 anos de colonização, o Brasil foi um dos maiores mercados de trabalho escravo do mundo. Esse período histórico consolidou uma economia baseada no trabalho forçado e na exploração extrema, o que resultou em uma enorme concentração de riqueza nas mãos de poucos. Quando a escravidão foi finalmente abolida, em 1888, o país não criou políticas públicas eficazes para integrar os ex-escravizados ao mercado de trabalho formal. Como resultado, a desigualdade social e a concentração de riqueza continuaram a dominar o cenário econômico brasileiro. Mesmo após a abolição da escravidão, o Brasil manteve um sistema econômico que favorecia as elites agrárias e industriais, enquanto a maior parte da população trabalhava em condições precárias, sem direitos trabalhistas ou salários dignos. Essa herança colonial deixou profundas marcas que ainda influenciam a estrutura do mercado de trabalho brasileiro. Até hoje, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com uma pequena parcela da população detendo a maior parte da riqueza, enquanto milhões de brasileiros lutam para sobreviver com salários baixos. Outro aspecto importante para entendermos os baixos salários no Brasil é a estrutura econômica do país. Apesar de ser uma das maiores economias do mundo, o Brasil é fortemente dependente de setores que não pagam altos salários. O agronegócio, por exemplo, é uma parte fundamental do produto interno bruto brasileiro. Mas grande parte dos trabalhadores do setor aeroportuário recebem salários baixos e enfrentam condições de trabalho árduas. O setor de serviços, que emprega a maior parte da população urbana, também não é muito diferente. Embora existam profissões bem remuneradas no setor, como na área de tecnologia ou em cargos de alta gerência, a maioria dos trabalhadores ganha salários modestos, especialmente em áreas como o comércio, a hotelaria e os serviços gerais. Isso se agrava ainda mais pelo fato de que o Brasil, historicamente, investiu pouco em inovação e diversificação econômica, diferentemente de países como a Coreia do Sul, que nas últimas décadas investiu fortemente em tecnologia e educação. O Brasil ainda depende de indústrias de baixa produtividade e setores pouco inovadores, em economias que valorizam a inovação, a tecnologia e a qualificação da mão de obra. Os salários tendem a ser mais altos, porque os trabalhadores são mais produtivos e conseguem gerar mais valor para as empresas. No Brasil, a falta de investimentos em inovação perpetua um ciclo de baixa produtividade e baixos salários. Outro fator crucial para os baixos salários no Brasil é a educação. A qualidade da educação no Brasil
ainda está longe de ser ideal. Embora o país tenha melhorado o acesso ao ensino básico nas últimas décadas, a qualidade desse ensino é altamente desigual. Muitos alunos, principalmente em regiões mais pobres ou periféricas, saem da escola sem as habilidades básicas necessárias para competir no mercado de trabalho. Como resultado, muitos trabalhadores acabam ocupando empregos que exigem pouca qualificação e, consequentemente, pagam salários mais baixos. A educação é uma das principais formas de mobilidade social, ou seja, é através dela que as pessoas podem conseguir melhores empregos e melhorar suas condições de vida. Em países desenvolvidos, o acesso a uma educação de qualidade é quase universal, e isso permite que a maioria da população consiga empregos mais bem remunerados. No Brasil, por outro lado, a falta de investimentos na educação pública cria um cenário onde a maior parte da população não consegue alcançar esses empregos melhores, ficando presa em um ciclo de empregos mal pagos. Além disso, a carga tributária no Brasil é outro fator importante que afeta os salários. Embora o Brasil tenha uma das maiores cargas tributárias do mundo, grande parte dessa carga é sobre o consumo. Isso significa que os impostos sobre produtos e serviços são muito altos, o que afeta diretamente o poder de compra das pessoas, especialmente as de renda mais baixa. Diferentemente de países onde os impostos são mais progressivos, ou seja, onde os mais ricos pagam proporcionalmente mais, no Brasil o sistema é regressivo. Isso significa que os mais pobres acabam pagando proporcionalmente mais impostos do que os mais ricos. Esse sistema tributário injusto e ineficaz contribui para a manutenção de baixos salários e para a dificuldade de melhorar o padrão de vida da população. Outro ponto crucial que precisamos discutir é a questão da informalidade no mercado de trabalho. No Brasil, cerca de 40% da força de trabalho está na informalidade, ou seja, são trabalhadores que não têm carteira assinada e não possuem direitos como férias, 13º salário ou aposentadoria. A informalidade é um problema grave, pois trabalhadores informais tendem a ganhar muito menos do que trabalhadores formais e têm condições de trabalho mais precárias. Além disso, a informalidade dificulta o crescimento da economia, já que empresas informais pagam menos impostos e não conseguem competir de forma justa no mercado. A recente uberização do trabalho também trouxe novos desafios, com o crescimento das plataformas digitais, como os aplicativos de entrega e transporte. Surgiu uma nova classe de trabalhadores, os chamados microempreendedores individuais. Embora essas plataformas ofereçam uma forma de emprego flexível, muitas vezes esses trabalhadores ganham muito pouco, têm jornadas longas e não têm nenhuma proteção social. Isso cria uma nova forma de precarização do trabalho, onde os direitos conquistados ao longo de décadas são desvalorizados em nome da flexibilidade. Então, o que pode ser feito para mudar essa realidade? Algumas soluções passam por investimentos mais agressivos em educação e qualificação profissional. Somente com uma força de trabalho mais qualificada é que o Brasil poderá ter trabalhadores mais produtivos e, consequentemente, melhor remunerados. Além disso, é essencial uma reforma tributária que alivie a carga sobre os mais pobres e incentive o consumo e a formalização do trabalho. Outra medida necessária é o incentivo à inovação e à diversificação da economia. Se o Brasil investir mais em tecnologia, ciência e setores de alta produtividade, conseguirá criar empregos que pagam melhores salários. Os salários no Brasil são baixos por uma combinação de fatores históricos, econômicos, sociais e políticos. Entender essas causas é o primeiro passo para começarmos a buscar soluções e construir um futuro onde o trabalho seja mais valorizado e os salários sejam mais justos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E vamos continuar essa conversa nos comentários. O que você acha que poderia melhorar a realidade salarial no Brasil? Deixe sua opinião.